Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal da Edi e hoje nós vamos falar sobre ferramentas utilizadas na cartonagem. Para quem não me conhece, eu já trabalho com cartonagem há muito tempo e confesso a vocês que naquela época muitas ferramentas não existiam, então nós usávamos apenas o básico mesmo. Por isso, tem certas coisas que vocês vão ver aqui hoje que não faz tanta falta assim caso não tenha, tá? Eu vou explicar cada uma dessas ferramentas, para que ela serve, se ela realmente é importante, qual a importância dela e se caso tem como substituir por alguma coisa que você mesmo faça para substituir essa ferramenta, ok? Vamos lá? Então, nós vamos começar pelo rolinho, o rolinho de espuma. Esse daqui, ele tem 5 centímetros aqui. Você encontra ele em lojas de produto de artesanato, você encontra em lojas de materiais de construção. Esse aqui eu comprei em loja de material de construção. Para que o rolinho serve? O rolinho ele serve para espalhar a cola. A cola com ele, ela é espalhada de uma forma uniforme, não tem acúmulo, fica bonito o trabalho, tá? E se você não tem como conseguir na sua cidade, não tem loja de material de construção assim que tenha esse tipo de material, caso isso aconteça, né? Você pode usar o pincel? Pode, só que tem que tomar muito cuidado para não ter acúmulo de cola, tá? Porque vai passar pro tecido, não vai ficar bonito o trabalho, vai ficar manchado. Então, tem que ter muito cuidado com o uso do pincel na hora de forrar o seu produto, a sua peça, tá? O pincel, ele é uma ferramenta muito importante na cartonagem, porque você usa ele muito para muitas coisas, tá? Existem vários tipos de pincéis. Esse aqui é o pincel que a gente chama de pincel chato. Ele é achatado, tá vendo? Ele é um pincel excelente para cartonagem. Tem uns outros tipos que é arredondinho, geralmente utilizado para pintura, coisas assim. Ele é bom no caso de vedar uma caixa, mas para espalhar a cola no tecido, fazer certos acabamentos, esse aqui, ele é muito bom, tá? E tem uma dica muito bacana para você cuidar da cerda do seu pincel. Essa dica é, quando for lavar, lave ele com shampoo, enxágua e deixa com condicionador de molho por algum tempo, tá? Deixa ali ele descansando um pouquinho de molho e depois você enxágua e ele vai ficar com a cerda macia, igual o nosso cabelo. Então, é bom de vez em quando você tá tratando do seu pincel para ser uma ferramenta ali que você vai ter por muito tempo, não seja necessário, assim, você tá comprando sempre, né? Então, ele bem cuidado, você tem ele por muito tempo. Depois, a outra ferramenta utilizada é a espátula. A espátula, para que ela serve? Para você passou cola no papelão, colocou o tecido ou o papel, depende do que você for trabalhar, a espátula você arrasta, você deixa liso, você deixa uniforme o seu trabalho ali, sem bolha, sem ruga. Então, a espátula serve para isso. Caso você não tenha como conseguir uma espátula, você pode substituir por régua. Tem um vídeo onde eu ensinei a fazer uma bandeja, que a intenção daquele vídeo foi justamente, acho que foi o meu primeiro vídeo, foi justamente para mostrar que mesmo sem ter material, você consegue fazer alguma peça em cartonagem, tá? E no caso, a gente fez uma bandeja e nela foi utilizado papel reciclado, tudo reciclado. Não usei rolinho, usei pincel, não usei espátula, usei a régua. Você também pode substituir a régua por cartão de crédito velho, vai dar o mesmo efeito. A desvantagem é que a espátula, ela te dá mais conforto, ela é mais gostosa de pegar, te dá uma segurança maior na hora de executar o trabalho. Não que usando um cartão de crédito ou uma régua, o trabalho não vai ficar bonito, vai ficar bonito da mesma coisa, mas é conforto, ela te dá mais conforto para trabalhar, no caso, a espátula. E são 3 ferramentas que é barato, o pincel eu acho que é um pouco mais caro, né? Mas o rolinho, a espátula são coisas baratas que você encontra em loja de material de construção. Voltando aqui no rolinho, eu aqui tenho dificuldade de encontrar rolinho de espuma, pelo menos as lojas de materiais de construção que eu vou,
eu não encontro desse tamanho de espuma. Tem uns outros maiores que para cartonagem não é legal, mas esse tamanho eu não encontro. Então, eu trouxe vários deles do Brasil, porque aqui eu tenho essa dificuldade, tá? Depois você vai precisar de um pratinho, qualquer pratinho para você pôr a cola, para você trabalhar, tá? Se não quer usar um prato de louça da sua casa, não quer deixar nenhum assim para essa finalidade, você pode usar também a bandejinha, essa bandejinha que vem carne, assim, sabe? Pode utilizar ela também. A desvantagem é que ela é muito leve. Então, conforme você vai arrastando a cola, ela vai se movimentando também. Mas qualquer coisa que você possa colocar a cola, que ali fica firme no lugar e que te dá uma certa segurança na hora de trabalhar. Outra coisa seria uma toalhinha, a toalha úmida, para você ter sempre ali do seu lado, porque assim, a gente sempre tá sujando a espátula na cola, a mão. Então, a toalha, ela tá ali para você limpar o que você sujar de cola para não secar e ficar manchado. Até mesmo a peça que você tá fazendo, caiu uma gotinha de cola, manchou com a espátula, aconteceu algum acidente ali, na hora você passa a toalhinha úmida, que provavelmente a mancha vai sair, mas se caso isso não acontece, o tecido tem tecido que não colabora também, então tem que ter cuidado nessa hora de manusear a cola para não manchar nada, mas caso aconteça, tenha sempre a toalhinha ali para te dar um socorro, tá bom? Outra ferramenta é a tesoura. Tesoura não precisa ser tesoura cara, tesoura isso, aquilo. Tesoura simples. Essa aqui, por exemplo, eu comprei em uma loja de... aqui a gente fala Reacoen Shopo, né? Ou Daiso, que seria essas lojas de R$1,99, que no Brasil tem bastante também. Então, essa tesoura é uma tesoura de lá. Paguei barato nela, então eu utilizo essa aqui, eu tô utilizando só para cortar o tecido. Vai chegar uma hora que ela não vai estar mais legal para tecido, aí eu coloco para cortar coisas mais pesadas, tipo um papelão mais fino, né? Coisas assim. Então, é tesoura simples. Caso você tenha uma tesoura melhor, então, bota ela ali só para cortar o tecido, que não vai estragar a sua tesoura. Então, fita, tecido, essas coisas usa com uma tesoura que tenha um corte bom. Essas tesouras que vai perdendo o corte, deixa ela mais para papelão, para coisa mais dura. E a desvantagem que eu tenho aqui também é que eu não tenho quem amole tesoura. Então, por isso eu prefiro comprar essas baratinho mesmo, porque ela chegou no fim da vida dela, eu jogo fora e compro uma outra que é barato, não vai doer no bolso, não é? Então, tesoura é isso. Depois, o estilete é outra ferramenta que na cartonagem é muito importante. Você vai utilizar ela para cortar o papelão, você vai utilizar ela para cortar papel. Então, ela é muito importante. Só que o estilete, ele tem um parceiro, uma parceira. Ele tem a placa de corte, que é essa base verde que tem aqui na minha mesa, ó. Esses dois trabalham junto. Qual a finalidade da placa de corte? A placa de corte, ela te dá a segurança de que você vai cortar com estilete e não vai atravessar na sua mesa, não vai estragar a sua mesa, tá? Tem gente que corta em outras coisas, mármore, vidro, não tem problema, pode cortar. Só que a vida útil do seu estilete vai ser menor, porque não é apropriado. Então, essa placa de corte é uma peça também caro, ela não é baratinho não, mas você não precisa comprar da melhor. Existem umas que é bem caro, outras que é bem mais barato. Então, para cartonagem, pode usar essas barato mesmo, porque é só para você cortar isso, o papelão ou o tecido na hora do acabamento, mas não precisa comprar uma placa de corte caro. E se você também não quiser comprar, não tem problema. Naquela época, lá atrás, eu não tinha, porque eu não cortava o papelão com estilete. Eu cortava somente com a tesoura, porque eu usava um papelão mais fino. Ele tinha um milímetro e meio, mais ou menos, menos que isso até. E era o papelão Paraná, que é um papelão muito gostoso de cortar. Então, eu não utilizava o estilete. Eu utilizava somente a tesoura, tá? Então, a placa eu não tinha. Então, é possível fazer a cartonagem também sem a placa, tá?
Ela te dá mais segurança, te dá mais conforto, mas é possível fazer sem ela também. Até mesmo porque não vale muito a pena investir em uma placa caro, porque você mancha de cola, por mais cuidado que tenha, sempre acaba caindo cola e vai ficando assim, sabe? Então, a minha placa que eu trabalho mesmo com, que eu faço a cartonagem, não é essa placa, tá? Eu uso uma outra placa, de um lado ela é marrom escuro, do outro lado ela é um bege. O lado marrom escuro, ele tá horrível, porque vai a cola, você trabalha ali, você corta as coisas, então ela vai ficando feia. Então, não vale a pena investir em uma placa caro para trabalhar com a cartonagem, tá? Porque tem esses problemas aí da cola, que vai machucar, vai estragar ela, vai ficar feia. Então, é a minha opção que eu dou para vocês, se tratando de placa, de corte. Outra ferramenta é a régua. A régua é extremamente necessária na cartonagem, tá? Ah, Edi, mas precisa ser igual essa daí, de metal? Não, não precisa, tá? Pode ser a de plástico. A vantagem dessa daqui é por ela ser metal, você vai passar o estilete, se o estilete escorrega um pouquinho e passa por cima dela, ele não vai estragar tanto quanto uma régua de plástico, tá? Então, a vida útil dela é maior, é mais longa. Então, por isso que é bom essa régua. E os números dela também vai estar sempre perfeito, enquanto a régua de plástico, com o tempo, os números vai saindo, né? Então, mas não tem essa, não tem problema, usa aquela lá também, só que tenha consciência de que a vida útil dela é menor do que essa daqui. Às vezes é uma economia que a gente faz que acaba saindo mais caro, porque você vai ter que trocar mais régua e tudo mais, tá? Outra ferramenta necessária é a fita. No caso, aqui eu não encontro a fita crepe, eu encontro essa daqui que substitui muito bem, ela tem uma adesão muito forte, é muito boa essa fita, ela é fininha, acho que é até mais fina que o crepe, ela é muito boa de trabalhar. Eu trouxe essa aqui do Brasil já faz alguns anos, e eu tenho dó de usar, então ela fica aí, mas chega uma hora, ela vai vencer, vai acabar a cola dela e eu ainda não usei. Porque eu tenho dó de usar ela, porque aqui eu não encontro, tá? Mas como no Brasil o pessoal tem facilidade de encontrar e não é caro também, né? Então, essa aqui é a fita crepe que a gente usa muito. Tem caixas que se faz que não precisa de fita crepe, a gente usa durex mesmo, tá? E normal também. Vocês mais pra frente, vocês vão ver isso comigo também, no caso de usar o durex. Depois... voltando aqui na fita, esse suporte aqui de durex, de fita crepe, ele é muito importante ter, porque ele agiliza. Em uma peça, dependendo do tamanho da peça que você vai fazer, se coloca muito pedacinho de fita. Então, para você deixar todas cortadinhas ali com a tesoura, coladinha na mesa, para você ir tirando, se perde muito tempo. Esse aqui é um agilizador do seu tempo. Então, ele vai reduzir bastante em relação a você tá cortando tudo e deixar tudo cortado ali. Ele é muito bom de se ter, tá? Depois, o esquadro. O esquadro, essa peça aqui, ó, ele é interessante para você fazer uma peça retinha. Então, quando você vai começar o seu primeiro trabalho, que você vai desenhar ali, você precisa ter certeza de que o papelão que você vai usar, ele tá reto. Às vezes você olha e fala, ele tá reto, mas na verdade ele tem 2 milímetros de diferença, 1 milímetro, e você se baseou nessa diferença achando que estava reto. Quando você chegar no final do trabalho, ficou tudo torto, por causa desse milímetro ali no começo que não estava legal. Então, é importante você ter certeza de que a hora que você começar o desenho da peça que você vai fazer, aquela base esteja realmente reta. Dali você vai começar a desenhar a sua peça com a certeza de que vai chegar no final com tudo retinho, tudo se encaixando direitinho, tá? Caso você não queira investir em um esquadro, que também tem assim de acrílico igual o meu, tem assim nesse material da régua, tem de MDF, não importa o material que ele seja, tá? Ele vai facilitar bastante o início do seu projeto. Então, caso você não tenha e não queira investir nisso, o que eu recomendo então? Pega uma folha de sulfite,
Pode ser uma folha usada também, tá? Não precisa ser nova. Pega uma folha de sulfite, do jeito que ela é, no tamanho que ela é, cola em um papelão, porque a folha de sulfite você tem certeza que ela é reta, ela é certinha, né, de todos os lados. Cola numa folha em um papelão, qualquer papelão, e aí você vai refilar, deixar esse papelão no mesmo tamanho que a sulfite, tudo bonitinho. Aí você mede todo aqui, você vai colar como se fosse aqui, ó, você cola o sulfite nela, no papelão. E aí, a parte de dentro, você mede o tanto que você quer. Se você quer 2 centímetros, 3 centímetros, você desenha a parte de dentro, né? O centímetro que você deseja e depois recorta. Mas seja muito fiel na hora de você recortar, porque vai se tornar o seu esquadro. Então, esse esquadro você vai se basear na peça, se tá reta, se não tá reta, para você dar lá o início do desenho da peça que você vai fazer, tá bom? Então, o esquadro é uma coisa que é interessante ter, mesmo que seja você que fez, tá? Mas é bom ter essa peça, para você ter certeza. Outra peça que a gente usa bastante na cartonagem é os gabaritos. Esse gabarito aqui, ele tem 1,5 centímetro. Ele usa, para que ele usa? Você pode usar ele para quando você cola o tecido no papel, que você vai refilar em volta dele, onde você dobra, tá? Então, você deixa todos do mesmo tamanho, isso faz parte de acabamento. Então, se você deixa um de um tamanho, o outro de outro, não fica um trabalho bonito, né? Então, com esse aqui, a gente usa ele muito para refilar. Você coloca o tecido, põe tecido, coloca o gabarito para você cortar e aí ter todas as suas peças, vai estar sempre com esse tamanho para você fazer o acabamento, vai estar sempre uniforme, sempre bonito. Ai, Edi, mas precisa disso? Fica lá escondido, vai ter uma outra peça que vai esconder isso daí. Mas é um trabalho mais bem feito, fica um acabamento bonito, é diferente do que você fazer cada um de um tamanho e seja assim mesmo. Então, ter esse capricho na hora do acabamento é muito fundamental na cartonagem ou qualquer outro tipo de artesanato que você vai fazer, ou qualquer coisa na vida, né? O capricho, ele sempre é bom em qualquer área da sua vida, ter o capricho para fazer é bom. Esse daqui, além disso, ele também pode usar como coifa, como espaçamento de coifa, tá? Então, ele tem 1,5 centímetro. Esse outro, ele tem 8 milímetros, que também usa para fazer coifa e também pode ter a mesma função desse, caso você tenha pouquinho tecido, você não quer deixar tanto espaço, 1,5 centímetro, você quer deixar menos que dê para você virar depois, pode usar esse aqui também como base, não tem problema. Ou se caso você precisa de uma coifa maior, que a união desses dois seja suficiente, você também pode usar os dois juntos para fazer a coifa. E esse aqui é o menorzinho, ele tem 6 milímetros, que também tem a mesma função, tá? É um gabarito. Ai, Edi, mas eu não quero gastar com isso, eu não quero comprar isso, não tem problema. Nas outras aulas que eu ensinei vocês a fazer outras peças, eu mesma fiz o gabarito com papelão. Então, é só você ver o tamanho da coifa que você precisa, o espaçamento que você precisa para qualquer outra coisa, corta no papelão, no mesmo papelão que você utiliza, e ele vai servir como gabarito normal, não precisa comprar. Naquela época eu usava? Não usava isso aqui não. Era na base do olho, tá? E quando você começa a trabalhar com cartonagem, que você utiliza muito medidas, o seu olho começa a ficar treinado. Você começa a ter noção de tamanho das coisas, noção de espaço. Então, aí você já começa a fazer a olho, assim, com o tempo, que vai muito bem, tá? Então, a função deles é essa daqui. Se não quer comprar, não precisa. Você pode fazer e usar o que você faz sem ter despesa com isso, tá? Outra ferramenta é o estilete circular. Esse estilete aqui, ele é muito usado também para quem faz patchwork, quilt, patchwork, né? Para cortar o tecido. Ele agiliza muito o corte, ele é muito preciso, ele é muito bom, esse estilete, tá? E no que a gente corta? Lembra que eu falei que usa esse daqui? Essa para deixar o tecido em volta,
tudo no mesmo tamanho, para ficar um acabamento bonito, geralmente a gente corta com esse estilete. Mas se não tem o estilete, não tem problema, você coloca o seu gabarito que você vai fazer, coloca lá no tecido, risca, depois corta com a tesoura. O seu trabalho vai ficar tão perfeito quanto usando o estilete e o gabarito. A única diferença é que se colocar 2 pessoas fazendo ao mesmo tempo, a que usa o estilete vai acabar mais rápido do que quem usa cortando esse tecido com a tesoura, tá? Então, é só isso. Ele só vai agilizar o seu tempo. Ele vai economizar tempo que você vai fazer esse processo, tá? É essa a função dele, no caso, na cartonagem. Usava naquela época? Não, não usava, não tinha. Esse daqui, como também não tinha a placa de corte, né? Esse aqui precisa cortar com a placa de corte, tá bom? A dobradeira. Essa dobradeira, ela é muito utilizada para quem faz encadernação. E ela é gostosa de usar quando você vai dobrar as partes, assim, um acabamento, né? Um cantinho de uma peça. Então, é gostoso usar ela para dar uma amassadinha, para dar um acabamento, assim, na coifa também. Eu gosto de usar ela na coifa. Ela é bacana porque ela não marca o tecido, ela não mancha não fica com marca o tecido, tá? Essa minha aqui, esse material é osso, tá? E ele não marca o tecido, mas é necessário? Não, não é necessário. Você tem a espátula e ele serve, substitui muito bem. Você usava naquela época? Não, não usava. Eu não usava, nem sabia que existia. Nem sei se existia também naquela época. Então, é uma ferramenta que eu não usava, tá? E aí, vem outras peças, outras ferramentas, que são carinhas, tá? Elas têm um precinho meio salgadinho. No caso, esse daqui, parece um alicate, ele é para cortar o papelão, os cantinhos, tá vendo? Ele tem 2 lados, essa ferramenta. Tem esse lado de cá, esse lado aqui, que corta de um jeito. O papel tá atrapalhando. Corta de um jeito, e esse outro lado corta de outro, tá? Que vem ser esses 2 formatos assim. Esse daqui é um canto mais fechado, uma curvinha mais fechada, e essa é uma curva mais aberta. Então, ele serve para isso. Só que é uma ferramenta que ela tem um preço, assim, razoável para caro, né? E ela não é tão, assim, você não usa tanto ela, assim, tá? Usa pouco, não é uma coisa, assim, necessária. É possível substituir por outra coisa? É. O que você pode fazer? Você vai fazer um acabamento, assim, arredondado, coloca uma moeda. Pega uma moeda, né? Qualquer moeda da sua preferência aí, desenha com o lápis e depois vem passando o estilete várias vezes, porque esse papelão aqui, ó, ele tem 2,3. Então, não é uma vez só que vai passar o estilete que vai cortar, não. Você tem que passar o estilete várias vezes, que aí ele vai cortar. E a hora que você cortar, às vezes, fica umas marquinhas, assim, uns dentinhos, porque ele não corta bonito, reto, né, com o estilete. Então, nesse caso, pega uma lixa de unha mesmo, e se caso você não tem de outra, né, pode ser a de unha, e passa várias vezes até ele ficar arredondado. Caso você vai fazer um porta-passaporte, por exemplo, né, que eu dei na outra aula, um porta-passaporte. Você vai fazer um porta-passaporte e tanto a parte de fora quanto a parte das costas e a parte da frente, eles precisam ter o mesmo tamanho. Se você vai cortar as 2 partes arredondada e vai lixar, se você lixar um por um, pode acontecer de um ficar mais lixado que o outro. E aí, na hora que você for finalizar o trabalho, tem uma diferencinha. Então, pega o papelão, cortou com a régua não, com a moeda, coloca um papelão no outro, gruda eles e aí passa a lixa. Porque aí você passando a lixa, você tem nos 2 de uma vez, você tem a certeza que eles vão ficar do mesmo tamanho, foi lixado igual, na mesma proporção, então o resultado final vai ficar bem melhor, tá? Então, para isso que serve essa ferramenta. Pode ser substituída pela moeda,
tá? E depois você faz o acabamento dela, que é a mesma coisa, não precisa comprar, tá bom? Depois, outra ferramenta é esse outro aqui. Ele é bem caro também. Eu já comprei ele já faz bastante tempo que eu tenho ele. Na época foi quase R$ 500. Hoje eu não faço a mínima ideia de quanto ele esteja. E ele serve pra fazer buraco aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo que desce desce aqui, ó. Tá vendo? Desce aqui. Ele vai fazer o buraco, eu vou fazer no papelão pra vocês verem. Ó. Vamos ver se assim, ó. Tá? Ó, fiz um buraco. Pra que ele serve? Pra você colocar uma bailarina, pra você colocar um botão. Então, é um Eliós, viés, não, eu ia falar viés, para colocar um Eliós. Então, para isso que serve. Ele tem outro tem outro tamanho de buraco também, vou fazer para vocês verem. Ó, tem o buracão e o buraquinho. E aqui na frente ele tem essas pecinhas aqui que é para pregar o ilhós, tá? Então, coloca o ilhós no buraco, acerta aqui o tamanho que você quer, e aí, então, aperta e aí o ilhós fica preso aqui, tá bom? E é assim, para isso que ele serve. Usava naquela época? Não, naquela época eu não utilizava esse ilhós, essas coisas assim nas caixas. Era um outro estilo de caixa que não utilizava essas coisas. Então, por essa razão, é possível você fazer peças bonitas sem ter que usar essas ferramentas, tá? Por que que você tem, então? Eu tenho porque eu faço várias técnicas, né? Faço várias coisas e aí precisa ter, agiliza meu tempo, às vezes são encomendas, né? Que eu preciso fazer e algumas coisas assim, então vai agilizar meu tempo. E como na época eu fui pro Brasil e foi mais fácil para eu encontrar isso lá, então eu aproveitei, como não é sempre que eu tô indo, né? Eu aproveitei e já trouxe essas ferramentas comigo. Mas não é coisas que você usa muito, não, usa pouco. Então, por essa razão, não se desespere em querer comprar, porque não é necessário, tá bom? Então, por hoje é só. Apresentei as ferramentas e aqui do lado de cá da mesa, do lado de cá, são as coisas que não tem necessidade de você comprar. E aqui são as coisas básicas que vocês precisam ter, tá? O pratinho, coisa que todo mundo tem em casa, rolinho, pincel, espátula, a toalhinha, tesoura, o estilete, a régua e o suporte. Com essas peças aqui, com essas ferramentas, você tem a certeza de que vai conseguir fazer peças lindas de cartonagem, tá? Caixas, bandejas, porta-passaporte, porta-batom, muita coisa você vai conseguir fazer somente utilizando isso aqui, tá bom? Esqueci de falar de uma peça muito importante, usada e muito falada na cartonagem, que é o fio de cabelo. Arrumando as coisas aqui, eu vi ele bonitinho ali na mesa. Ah, não falei do fio de cabelo, então eu voltei para mostrar para vocês uma peça que nós utilizamos muito, que é essa daqui, ó. É o fio de cabelo. Para que ela serve? Quando você vai fazer um canto, né? Faz uma peça, ela tem o canto e precisa cortar o tecido bem naquele cantinho para fazer a virada, para dar um acabamento bonito. Então, utilizamos o fio de cabelo, tá? Para poder virar. É necessário? Ele agiliza seu tempo, porque ele é muito prático. Você colocou ele ali no cantinho, passa o estilete roliço, no caso, né? E pronto, já tá feito. Ele facilita, agiliza o trabalho. É necessário? Não. Você pode cortar com a tesoura. Esse espaçamento aqui, ó, ele tem 3 milímetros mais ou menos. Então, se você não quer comprar, dá um espaçamento ali bem no biquinho, no seu produto, ali no seu trabalho. Dá esse espaço de 3 milímetros, corta com a tesoura e tá resolvido o problema. Não precisa comprar. Pode fazer ele também, faz um gabarito com esses 3 milímetros aí que tá resolvido o problema, tá bom?
É uma peça que não é muito caro, ela é barato, mas também não é necessário você comprar se não quiser, tá? Pode cortar ali com a tesoura mesmo. Então, por hoje acabou. Já passei todas as informações que eu queria para vocês. Se inscreve no canal, fica ligada, compartilha com suas amigas, com seus amigos, com sua família, porque sempre tem alguém interessado em querer aprender uma coisa nova, uma técnica nova, e é muito bom a gente estar reciclando nosso aprendizado e estar aprendendo coisas novas e estar antenado no que está acontecendo pelo mundo, né? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até próximo vídeo, e fiquem todos bem e até. Um beijo!